Como é estar, no dia a dia, depois de ter entrado em contato com um tempo, onde tudo é presente, inclusive o passado e o futuro? Você levava consigo essa pergunta enquanto ia para o trabalho. O que sentia e respondia para si mesmo, era uma atitude diferente, em relação ao aproveitamento do tempo, valorizando mais a atenção a cada momento. Sua intuição estava suficientemente aguçada para que o processo de aprendizagem continuasse acontecendo durante todo o dia, mesmo nos momentos mais triviais. Um detalhe no trabalho, um comentário, ouvido a esmo, um trecho de uma canção que alguém passava assobiando, tudo parecia ter ligação com o curso intensivo que você estava fazendo, sob a orientação de Vanguarda. O jeito é correr contra o tempo, porque tempo é dinheiro. Antes você acharia normal essa frase, dita por seu chefe, durante uma reunião no trabalho, sobre os preparativos para o lançamento de um novo produto pela empresa. Mas dessa vez, a frase lhe soou como a ideia mais absurda do mundo e você protestou. Nós temos que correr a favor do tempo, e não contra ele. Se tempo é dinheiro, estar contra o tempo é também estar contra o dinheiro. Foi um clima estranho na reunião, porque nunca tinham visto você discordar dessa forma. Mas não ficou nisso. Você começou a criticar vários pontos do projeto, propondo otimizar esforços e fazer mais com menos. Defendeu uma reformulação completa dos cronogramas e disse que a empresa precisava tornar-se mais ousada, ou se não perderia sua posição no mercado. Ante o olhar do seu chefe, você achou melhor ficar quieto, ouvir mais e, por enquanto, ir guardando os seus insights para si próprio, até sentir-se mais delineado em seu projeto pessoal, que começava a tomar forma. A prosperidade estava se firmando em nível mental, e agora começaria a pedir medidas concretas para se manifestar. Vanguarda havia ensinado você a livrar-se dos valores negativos que bloqueiam o caminho para a prosperidade, mas você sentia que faltava alguma coisa. O clima de mal-estar que ficou entre você e seu chefe, depois daquela reunião, mostrou que há outros componentes emocionais na sua relação com a autoridade, que ainda precisavam ser trabalhados. Por isso, naquele dia você resolveu não almoçar, e procurar um recanto bem tranquilo onde pudesse meditar sobre essas questões. No caminho, ia pensando em Vanguarda, e pedindo-lhe que o orientasse. Sem saber, você estava a caminho de outro encontro, convocado por ele. Uma das maiores desgraças do mundo é a pobreza, principalmente para quem é pobre. Sentado na relva do parque florestal, você não chegou a ver as bolinhas brilhantes que haviam estado em seu quarto, mas lembrou-se nitidamente delas, como se estivessem ali, numa dimensão invisível para seus olhos. Fechou os olhos e sentiu que o hemisfério direito do seu cérebro comandava o processo mental, naquele momento, para abrir seu contato com regiões inexploradas do seu conhecimento. O que são essas bolinhas douradas? Pensou. São simplesmente transmissores de comunicação, pombos-correios informáticos ainda desconhecidos para o seu tempo, disse-lhe, nitidamente, a voz de Vanguarda, dentro do seu ouvido esquerdo. Você sorriu, já familiarizado e contente por estar em contato com ele. Sentou-se, em posição relaxada, e respirou fundo, mostrando-se pronto para outra aula. Existem alguns fatores psicológicos importantes que é preciso equilibrar no caminho da prosperidade. O primeiro fator é a experiência do seu nascimento. Saímos de uma situação confortável para um lugar desconhecido, que logo no primeiro momento nos parece inóspito, uma luz forte, ofuscando os olhinhos, ainda fechados, mas sensíveis, e um comitê de recepção nem sempre carinhoso, recebendo o neném, com palmadas no bumbum. Nossa primeira vivência de respiração no mundo fica em nosso cérebro, relacionada ao medo da morte. Chorando, em meio a esse pânico, você começou a respirar nesta vida, e essa lembrança se revive, inconsciente, cada vez que se respira. E aí, como resolver esse problema? Existe uma técnica de regressão chamada rebirthing, que faz a pessoa reviver seu próprio nascimento, relembrando os detalhes ocorridos e as emoções que surgiram ali. Mas esse trabalho precisa ser feito com um profissional especializado. Procure um. Faça junto com sua esposa, para que um ajude o outro, fazendo o papel de mãe, e será muito bom para os dois. Muita gente não decola na vida por causa do trauma do próprio nascimento. A vida é tão simples assim. Pense no que as pessoas querem, observe o que os outros não conseguem dar a elas, e forneça-os. Você ficou em silêncio por alguns minutos, cuidando de respirar relaxadamente, pois sentia que a aula estava apenas começando. Num relance,
Lembrou-se do olhar do seu chefe, ao final da reunião daquela manhã, e do sentimento desconcertado em que você ficou depois dali. Não quis fixar na mente aquela preocupação, mas percebeu que em vez do olhar do chefe, sua memória mostrava-lhe agora o olhar do seu pai. Nesse instante, voltou a ouvir a voz do mestre Vanguarda. Continue relaxado, de olhos fechados, e imagine-se bem pobre, morando embaixo de uma ponte. Sem nada, destituído de qualquer recurso material, na mais completa miséria. Você está tentando fazer um foguinho para se aquecer e esquentar uma lata com um pouco de café dormido que pediu num bar. Como das outras vezes, leitor, faça esse exercício mentalizando as situações propostas por Vanguarda. Releia bem devagar o parágrafo acima e aproveite a valiosa oportunidade que você está tendo, neste momento. Completamente pobre, morando embaixo da ponte, você vê seus pais chegando de carro para visitá-lo. Responda agora mentalmente, ou, se quiser, leitor, escrevendo nas linhas abaixo. O que seu pai sente quando olha para você? O que sua mãe sente quando olha para você naquela situação? O que você sente quando olha para eles? O que seu pai diz para você? O que sua mãe diz para você? O que você diz para eles? Vocês conversam um pouco sobre a sua situação e sobre assuntos gerais, e depois de alguns minutos, eles se despedem de você. O que lhe diz seu pai quando vai embora? O que lhe diz sua mãe? O que você lhes diz ao despedir-se deles? Agora mentalize uma outra situação. Você está morando numa casinha simples, em condições bem modestas, e seus pais chegam para visitá-lo. O que seu pai sente quando olha para você? O que sua mãe sente quando olha para você naquela situação? O que você sente quando olha para eles? O que seu pai diz para você? O que sua mãe diz para você? O que você diz para eles? Vocês conversam um pouco sobre a sua situação e sobre assuntos gerais, e depois de alguns minutos eles se despedem de você. O que lhe diz seu pai quando vai embora? O que lhe diz sua mãe? O que você lhes diz ao despedir-se deles? Imagine agora que você está morando em um palacete, com muito luxo e todas as comodidades, que só uma imensa fortuna pode propiciar. Seus pais chegam para visitá-lo, e seu mordomo vai recebê-los na porta. Eles entram, e ficam aguardando em um salão enorme, ricamente decorado. Você desce uma escada de mármore que leva ao salão, e olha para seus pais. O que seu pai sente quando olha para você? O que sua mãe sente quando olha para você naquela situação? O que você sente quando olha para eles? Vocês se cumprimentam carinhosamente. O que seu pai diz para você? O que sua mãe diz para você? O que você diz para eles? Vocês conversam, enquanto um drink é servido, em bandejas de prata e cálices de cristal. Depois de alguns minutos, seus pais se despedem de você e saem. O que lhe diz seu pai quando vai embora? O que lhe diz sua mãe? O que você lhes diz ao despedir-se deles? Continue respirando suavemente e entrando em contato com a emoção que ficou ao final dessas 3 situações. Você trabalhou em sua mente o que chamamos de síndrome da desaprovação dos pais. Há pessoas que sentem um medo inconsciente de alcançar na vida mais do que o pai alcançou, e o mero desejo de ser próspero vem carregado de culpa. Outras vezes, o filho sente-se pressionado pelo pai a mostrar-se vitorioso, e, exatamente por causa da pesada cobrança ou expectativa paterna, ele não consegue ser bem-sucedido. Outros revoltam-se contra o modelo de vida dos pais, mas estão de tal forma programados por esse modelo que não conseguem fazer nada fora desse sistema de valores. Com o exercício que acabamos de fazer, você tem condições de observar suas emoções em 3 situações diferentes e assim consegue desfazer amarras no envolvimento emocional com seus pais em relação à prosperidade. Pobre do papai que se esforçou tanto por mim. Pensamentos como este vinham à sua mente enquanto Vanguarda explicava sobre o exercício feito, e vinham associados a outro sentimento, exatamente igual ao primeiro exemplo da síndrome citado por ele. Se eu ficar mais próspero do que ele, vou ter sentimento de culpa. Era evidente que Vanguarda lia seus pensamentos mais recônditos, pois interrompeu o que falava e lhe disse, em outro tom: isso que você está pensando agora, por exemplo, é um típico pensamento negativo, outro fator psicológico que é fatal para a prosperidade. Temos poder sobre o que pensamos, e os pensamentos moldam a nossa realidade. Então, por que não dar vazão sempre a pensamentos positivos?
Em vez de pensar assim, diga para você mesmo: sou mais próspero do que meu pai. E isso é a melhor homenagem que posso prestar a ele por tudo de bom que ele me deu. E não culpe seus pais, nem ninguém, pelo que você não teve ou não conseguiu, pois quem determina as condições de sua vida é você mesmo. Muitos são os que querem, mas poucos são os que acreditam. Sem crença, é difícil agir na realização das metas. Mas e se a pessoa tem um karma de viver pobre, por exemplo, para pagar por erros de outras vidas? Vanguarda surgiu na sua frente com uma expressão furiosa. Olha aqui, se uma vida passada fosse tão importante assim, mais importante que a vida presente, você estaria vivendo aquela e não esta. A falta de dinheiro traz mais problemas para o universo do que o excesso. Deu uns tapinhas no seu rosto e em seguida, bateu com a palma da mão na terra, fortemente. Parecia querer aterrissar você, a consciência da vida mais concreta, em sintonia com a terra. O karma tem a sua função no universo, a astrologia também, tudo tem sua razão de ser, mas acima de tudo, a manifestação da vida individual baseia-se no livre-arbítrio. Seu crescimento espiritual está exatamente em conseguir transcender quaisquer desígnios anteriores, em direção à harmonia plena com a prosperidade do universo. Ou você pensa que este universo todo foi criado para ser essa pobreza em que a maior parte da humanidade está vivendo? Você ia concordar com um gesto, quando ele pôs a mão no seu ombro com força e completou a bronca. Seria uma verdadeira sacanagem cósmica se tudo já estivesse escrito, com um destino inevitável. Muitas histórias de karmas e de cataclismos, que se contam por aí, não têm nada a ver com o que de fato é. São maneiras de fugir da realidade, são desculpas para não se fazer nada. O que importa, mesmo para superar problemas de karma, é viver bem o aqui e agora. Viver o melhor possível, com amor, felicidade, paz e muita prosperidade. Prosperidade é uma comprovação da existência divina. Exatamente quando ele falava em aqui e agora, o relógio de uma torre próxima deu 2 badaladas. Mas uma vez o tempo das lições de vanguarda se encadeava perfeitamente com o presente vivido por você no dia a dia. O velho evaporou tão rápido quanto surgira, e você saiu caminhando para o trabalho, com a cabeça ainda rodando, mas o pé bem firme no chão. Psicologia da pobreza. Libertando-se de pesados fardos. À noite, mesmo depois da conversa longa com vanguarda, algumas preocupações ficam martelando na sua cabeça, como se o assunto não tivesse terminado ainda. Você já começa a perceber que os seus pensamentos moldam a sua realidade física e vai dormir com uma pergunta difícil de responder. Vanguarda me ensinou que a minha vida é, nada mais nada menos, uma manifestação daquilo que venho pensando. Então, o que tenho pensado que tem feito a minha vida ser da maneira como é? Enquanto faz a si esta pergunta, começa a pensar nas suas dificuldades financeiras. O sono chegando, você vai se sentindo em um poço escuro. Lembra-se da cena de pobreza que vivenciou no último exercício, depois se vê atolado em dívidas e trabalhando até a exaustão, sem conseguir saná-las. Nuvens densas de um pesadelo estão rondando seu sonho quando você escuta a voz de vanguarda. Com a vista nublada, no início você não enxerga. Mas, à medida que ele fala, as nuvens se dissipam e sua figura se torna mais nítida. Kaizen. Palavra japonesa que significa a melhora contínua, hoje melhor do que ontem, pior do que amanhã. Existem alguns pesos pesados entre os aspectos psicológicos que bloqueiam a prosperidade, diz vanguarda. Um dos mais sérios desses pesos é o problema de dívidas. Se você tem problema de dívida que não está conseguindo pagar, está faltando perdoar alguém. Perdoar, no caso, não é só uma questão de amor, mas principalmente de inteligência. Quem mais sai perdendo é quem não perdoa, pois obriga-se a carregar consigo o peso deste rancor. A quem está faltando eu perdoar? Pensa você. Na hora em que você descobrir isso e perdoar, eu garanto que o dinheiro aparece e a dívida se resolve. Dívida é falta de perdão no passado. A esta altura, vanguarda convida-o a fechar os olhos. Você escuta uma música suave e penetrante. O mestre começa a conduzi-lo no exercício, falando lenta e pausadamente. Vamos fazer um exercício para resolver uma falha de vingança que ficou pendente em sua estrutura emocional. Imagine que você está em um grande salão onde vai acontecer uma festa reunindo todas as pessoas que de alguma forma foram marcantes em sua vida. Seus pais, irmãos, primos, tios, professores de infância, colegas, amigos, inimigos,
Todos estarão nessa festa desde que tenham tido alguma importância em sua vida. Quando todos tiverem chegado, ou seja, quando você tiver visualizado cada um deles em seu pensamento, você vai olhar um por um nos olhos, com toda a verdade do seu coração, sem esconder nenhum sentimento que estiver tendo por essas pessoas. Você concentra-se totalmente no exercício, sabendo que esta oportunidade é muito valiosa em sua vida. Faça o mesmo, leitor. Aproveite mais esta chance e, depois de ler a descrição do exercício, feche o livro e pratique-o também. É preferível um pouco de cautela do que muito remorso. Depois de olhar no olho de cada um dos presentes, continuou Vanguarda, você vai escolher uma pessoa que teve importância na sua vida e a quem você teria mais dificuldade, entre todas essas pessoas, de dizer eu te amo. Mentalmente, você vai trazer a pessoa escolhida para o meio da sala. O restante do pessoal vai ficar sentado, assistindo a tudo, como plateia. E você então vai perguntar ao inconsciente dessa pessoa: você me dá permissão para eu fazer aqui um exercício onde vou me vingar de você com a finalidade de beneficiar a nós dois? Se a resposta for não, escolha outra pessoa e faça a mesma coisa. Se a resposta dessa segunda pessoa continuar sendo negativa, você escolhe uma terceira. Se esta também disser não, deixe a conclusão do exercício para outro dia, porque hoje não é dia de você vingar-se de ninguém. Você seguiu as instruções de Vanguarda e a resposta da pessoa escolhida foi afirmativa. Ela, em sua mente, concordou em participar do exercício. Vamos seguir então, já que a resposta foi sim, disse Vanguarda. Você agora vai vingar-se dessa pessoa. Só não vale matá-la. Você pode bater, xingar, humilhar, fazer qualquer coisa, menos matar. Mas você tem que fazê-lo de tal jeito que, ao terminar, todos os que estão assistindo saibam que foi você, o vencedor. Então você vai fazer sua vingança. Depois que todas as outras pessoas reunidas em sua festa tiverem percebido que você ganhou, agradeça à pessoa que fez o exercício com você. Isso vai ter um impacto decisivo em sua vida. Você vai concluindo o exercício com toda a calma, aproveitando cada momento, vendo cada detalhe, ouvindo cada palavra e cada nota musical, sentindo cada sentimento. Você está cortando amarras que durante muitos anos estiveram prendendo alguns pesos às suas costas. Ao final do exercício, sente-se muito mais leve do que estava antes, embora tenha passado por emoções fortes que você vinha evitando durante tantos anos. Vanguarda esperou que você retomasse completamente das vivências do exercício, da falha de vingança, e continuou. Vamos a outras causas psicológicas das dificuldades financeiras entre as pessoas e da falta de prosperidade. O medo de perder o amor dos pais é outra dessas causas. Como nós já vimos no exercício da visita dos pais, os sentimentos negativos que ficam em nós por emoções e situações de afeto mal resolvidas bloqueiam a prosperidade, impedindo a pessoa de ser feliz. Você examina suas emoções e sentimentos ligados aos seus pais e percebe que alguns nós ainda existem, bloqueando o livre fluxo da sua energia vital. Outro fator ligado a esse é a síndrome da falta de afeto, prossegue Vanguarda. Principalmente nas situações em que o pai ou a mãe trocavam carinho por dinheiro. O filho, pequeno, pede ao pai ou à mãe que o levem ao cinema, ou lhe contem uma história, ou brinquem com ele, e sempre escuta, como resposta: não, filho, não posso. Tome aqui um dinheiro, compre ali uma bala para você. O afeto que ele não recebe dos pais chega na forma de dinheiro. Essa criança começa então a relacionar o dinheiro com a falta de carinho. Isso poderá ficar associado em seu inconsciente, durante toda a sua vida, provocando dificuldades, tanto financeiras quanto afetivas. Você respira, identificando-se com algumas coisas, aprendendo outras, e Vanguarda segue em suas lições. As dificuldades no campo afetivo podem manifestar-se também numa síndrome da dependência. Tem gente que não ganha dinheiro suficiente, porque está sempre precisando de ajuda, sempre dependendo. Ou seja, precisando sempre depender dos outros. Inconscientemente ou não, quer continuar dependendo financeiramente, para tentar suprir uma dependência afetiva. Um modo de depender dos outros é precisar sempre de ajuda financeira. Uma pessoa, assim, precisa trabalhar sua autoestima, sua confiança em si mesmo e no universo, sua vontade firme de libertar-se dessas amarras para poder crescer como indivíduo e prosperar na vida. Não é você que trabalha para o dinheiro, é o dinheiro que trabalha para você. Vanguarda sempre acertava no alvo. Costurando em sua mente os detalhes das lições do mestre que mais lhe tocavam,
Você percebia o quanto estivera misturando emoções mal resolvidas com suas atitudes em relação a dinheiro. Frequentemente precisava pedir dinheiro emprestado para pagar dívidas, e, quando o fazia, percebia sensações que não conseguia definir, mas que estavam ligadas a carências e amarras no campo afetivo. Percebia também que costumava sentir uma ponta de inveja das pessoas endinheiradas, como se elas lhe devessem alguma coisa que você não pôde ter ou que ainda não se permitiu desfrutar. Outra dificuldade psicológica, com a prosperidade, continua a vanguarda, adivinhando mais uma vez os pensamentos de você, está no dinheiro herdado. Se você até agora sentia a inveja de quem herdou muito dinheiro, não vai mais precisar sentir. Saiba que uma das principais causas da consciência de pobreza no mundo é o dinheiro herdado. Sabe por quê? Porque esse dinheiro vem com uma conotação de morte. A não ser que a pessoa faça um trabalho psicológico bem feito em sua mente para mudar essa tendência, costuma existir uma forte associação emocional entre dinheiro herdado e morte. O pai constrói, o filho mantém, o neto destrói. Não é assim que sentencia um ditado popular. Lembra você? Exatamente. As pessoas já trazem essas sentenças gravadas no inconsciente. Mas o principal é a culpa que a pessoa carrega de ter recebido aquele dinheiro, em consequência da morte do pai, da mãe, de uma pessoa marcante em sua vida afetiva. Só recebi este dinheiro porque ele morreu, pensa o herdeiro, principalmente quando não recebia suficiente afeto ou dinheiro da pessoa quando viva. E aí procura ficar livre disso o mais depressa possível. Queima tudo no jogo, na política, em negócios mal feitos, em vícios, algo assim. Muitos conseguem até manter o dinheiro herdado, mas não têm prosperidade. São ricos, mas são pobres ao mesmo tempo. Se alguém tomar o dinheiro de uma pessoa assim, que é rica, e não é próspera, ela não tem capacidade para ganhar de novo o dinheiro perdido, porque nunca soube merecê-lo realmente. Alguma coisa o convoca a sair do sono. Vanguarda não está mais na sua frente. E a música é substituída por uma insistente campainha de telefone.